Um padrão de alta extremamente forte pode estar prestes a acontecer em XRP e você precisa ficar atento, fica comigo até o final. E holders, eu sou o Kletter do canal Crypto, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e vamos falar da queridinha XRP neste momento, que está prestes a enfrentar um dos melhores padrões de altas do curtíssimo prazo, tá? Então vamos entender o que está acontecendo. Deixe seu like, se inscreve no canal, que o seu apoio é muito relevante. Enquanto o Bitcoin tenta se recuperar da sua grande queda, né, 57.735 dólares, Bitcoin, enquanto tenta se recuperar, a XRP ela vem acumulando de uma forma muito relevante. Bitcoin cota nesse momento 64.798 dólares, momento da gravação desse vídeo, enquanto XRP $1,08, quase $1,09, né? Fraçãozinha 9,3 aqui. XRP que vem aqui de uma correçãozinha, mas vem respeitando um padrão muito interessante e pode dar um pump muito forte de alta. Vamos ver a nota aqui, ó. O especialista diz que devemos nos preparar para a maior alta de XRP na história. O exército reage, né? Se a gente descer aqui, grande ano para XRP. A confiança de XRP tem crescido ao longo de 2026. O comentarista de criptomoedas Jesus Martinez publicou uma análise extensa no início desse ano, argumentando que 2026 poderia se tornar o melhor ano da história para o XRP. Listou uma expansão corporativa, a clareza regulatória e a adoção institucional como fatores-chave. Martinez observou que a Ripple está construindo algo gigantesco para o XRP em um momento em que os concorrentes estão recuando. Ele também apontou para o setor de tokenização em apoio ao crescimento do livro Razão do do XRP. Nem todos compartilham essa confiança. As respostas à publicação de Amonix revelam uma comunidade dividida entre entusiasmo e frustração. Vários usuários expressam entusiasmo e um diz que estava preparado para isso, e outro demonstrou estar pronto para uma explosão, que o Amonix previu. O cetismo era muito mais evidente. O comentarista disse que já esperava há 2 anos, e o outro perguntou se a mesma declaração não teria sido copiada e colada todos os meses durante 7 anos, porque pessoas vêm compartilhando perspectivas otimistas há anos, mas o XRP nem sempre correspondeu às expectativas. O usuário disse diretamente a Anonymous que ele havia perdido toda a credibilidade e agora tinha credibilidade negativa por repetir essa declaração por muitas vezes. Outro usuário argumentou que a grande oferta de XRP limitaria o seu potencial de valorização e sugeriu que ativos relacionados a IA teriam um desempenho superior. Pessoal, tem uma grande briga com relação a essa alta. Se a gente pegar aqui CoinMarketCap, pesquisar XRP, tem uma grande briga, com relação a isso, por conta do fornecimento da XRP, que seria um fornecimento inflacionário, galera? A gente tem um total aqui de 99,98 bilhões no supply total, tá? Já tá cunhado já. A gente tem um supply máximo, que é o máximo que pode existir de quantidade de token, que é de 100 bilhões de tokens, tá? Token XRP. A gente tem circulando no mercado atualmente 62,53 bilhões, quase 63 bilhões de tokens, 45.000,3 usuários detentores desses tokens. O pessoal fala muito sobre a inflação desse projeto aí com relação a isso. Então, quando o pessoal falar de inflação de XRP, seria com relação a esses tokens que precisam necessariamente entrar no mercado. Existem diversos projetos aí, que a gente pode falar de vários deles, a gente pode falar até do Ethereum, tá? Do Ethereum aqui a gente não está fazendo uma comparação direta, tá? Não existe comparação direta, mas a gente pode falar que usar como embasamento o próprio Ethereum, que não tem fornecimento máximo. Então, pela lógica, seria também inflacionário, tá? Pela lógica, seria muito inflacionário, mas a gente vê uma bela perspectiva com relação a isso, tá? Então, quando o pessoal falar sobre isso com vocês, não levem tanto em consideração, tá? Não levem tanto em consideração, Já falando de XRP aqui, a XRP ela tá numa das melhores figuras nesse exato momento,
uma das melhores figuras, figura de triângulo ascendente, que geralmente faz o rompimento para cima à medida que o tempo vai passando, pode indicar uma leve perspectiva de alta, né, dando o fundo aqui saindo de $1,16, buscando $1,27, $1,30, que seria mais ou menos essa marca que eu coloquei aqui em cima, tá? Então a gente tem uma figura bullish para o curto prazo, falando de curto prazo. No longo prazo a gente tem boas perspectivas com relação ao ecossistema XRP, então eu entendo que XRP é uma oportunidade, né? Nesse momento é óbvio que você não vai colocar todo o seu dinheiro, vai apostar toda a sua grana nesse token, nessa criptomoeda, e lógico, a frustração ela vai vir se você fizer isso. Independente se você colocar todo o seu dinheiro nesse momento em Ethereum, em Solana, em algum momento a frustração, nem que for uma frustração de curto prazo, ela vai acontecer. XRP é a mesma coisa, porque você espera uma perspectiva dentro de algum tempo específico, essa perspectiva ela não vem, nada acontece e você acaba, quem sabe, vendendo no prejuízo. Depois de muito tempo você vê que aquele token ele subiu, ele estourou e você de fato fez besteira. Então isso acontece, frustração de curto prazo acontece. Agora quando você visa um prazo mais longo, um longo prazo, e pegando sempre no menor preço, é óbvio que você tem uma boa perspectiva. Entendo nesse momento que a XRP ela tá em um dos seus melhores preços, é lógico que ela pode baratear, né? O Bitcoin ainda não encontrou o fundo do bear market, o fundo de mercado, né? Eu julgo, tá? Eu julgo aqui, tem uma ideia aqui de que o fundo pode vir aqui de 40 a 55 mil dólares, né? Mais ou menos dentro dessa caixinha aqui, né? Eu acho que o Bitcoin vai fazer o fundo mais ou menos dentro dessa precificação. Óbvio que com isso a XRP ela tem margem para cair, mas não significa que a gente não possa ter ralis de altas aqui bem expressivas para depois a XRP vir buscar mais embaixo no decorrer das próximas grandes boas semanas, até porque a gente tem bastante semanas aí para encontrar fundo de mercado, de fato, algumas moedas se ancorarem e começarem a precificar de forma muito relevante. O que você acha para curto prazo? XRP explode ou não explode? Deixa nos comentários. E você é holder de XRP ou não acredita mais? Eu quero saber. Tamo junto, valeu e